boa noite. Hoje pela manhã, um acidente com uma carreta bloqueou a Avenida Yojiro Takaoka, causando um enorme congestionamento na via. Por volta das 8h50 da manhã, uma carreta parou na Avenida Yojiro Takaoka por conta de um rompimento do tubo condutor de combustível. A carreta, que carregava 50 toneladas de concreto, seguia para uma obra na Avenida Marcos Penteado de Ulloa Rodrigues. Ela perdeu o freio e desceu a avenida de ré. Tentando evitar um acidente maior, ela fez um movimento em L, mas mesmo assim acertou o ônibus que vinha logo atrás. Mas outros 4 veículos foram acertados pela carreta. Ninguém se feriu no acidente. Uma senhora que estava em um desses carros passou mal e precisou ser atendida. Como a carreta ficou atravessada na pista, a Guarda Municipal de Santana de Parnaíba, junto ao Comutrans, precisaram direcionar os carros pelo canteiro central, tornando mão dupla a pista de saída. Isso causou um enorme congestionamento. Para evitar maiores transtornos, a Via Parque foi aberta nos 2 sentidos durante todo o dia. Já os carros que vinham de Santana de Parnaíba foram direcionados para a Avenida Marcos Penteado de Ulloa Rodrigues. Por volta das 2 horas da tarde, a carreta foi retirada da avenida. A Infraero, que administra os aeroportos brasileiros, deu início a uma das maiores reestruturações desde a sua fundação em 1973. Essas mudanças devem preparar a empresa para a abertura de seu capital. Esta decisão vem sendo discutida há anos pelo governo e deve ser concretizada até 2016. Segundo Mauro Roberto Lima, diretor de planejamento da Infraero, as principais mudanças vão acontecer na organização da estatal. E essa mudança é necessária para que a Infraero possa competir no futuro com os operadores privados de aeroportos. Mais um almoço-debate do LIDE aconteceu nesta segunda-feira e o convidado foi o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Desafios do turismo brasileiro em ano de Copa do Mundo. Esse foi o tema debatido por cerca de 150 empresários em São Paulo. O ministro do Turismo, que hoje completa exatamente 2 anos no mandato, começou sua palestra orgulhoso ao dizer que somos o 6º maior PIB turístico do planeta. Foram mais de 76 bilhões de dólares registrados no ano passado e que acredita que em 2022 o país tem chances de ocupar o 3º lugar, ultrapassando França e Japão. Para isso, ele afirmou que o governo está empenhado em resolver da melhor forma questões ligadas à infraestrutura, segurança e mobilidade. Não vai haver problema, é uma afirmação muito forte. Nós estamos trabalhando no sentido de que tenhamos o mínimo de problemas possíveis. Por exemplo, não tivemos tantos na Copa das Confederações como alguns imaginavam. E assim, acho que a expectativa da Copa do Mundo é tão boa, em termos de reserva de ingresso, de decisão de vir assistir a Copa, de mobilização de brasileiros e estrangeiros para acompanharem a Copa, que eu acho que nós podemos trabalhar com uma dose de otimismo muito boa. Mas apesar dos investimentos de cerca de 190 bilhões de reais em melhoria nas rodovias, portos e aeroportos, a questão aérea é a que mais preocupa. João Dória, presidente do LIDE, acredita que um dos principais desafios é a deficiência física nos aeroportos. O Brasil tem um problema estrutural, sobretudo nos aeroportos brasileiros e também nos portos, mais grave nos aeroportos pelo volume, pela frequência não só de brasileiros como também de estrangeiros. E é uma situação, eu diria, perto da penúria, para não dizer do caos absoluto nos aeroportos brasileiros. Mas há que se tentar organizar, pelo menos para disciplinar melhor o receptivo e tentar compensar a deficiência física dos aeroportos com atenção, com carinho, com presteza, com pessoas bilíngues, trilíngues que possam atender aqueles que nos visitam, as senhoras, crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais, com um sorriso, com atenção e com presteza. Já ajuda bastante. Outra preocupação é com relação às tarifas a serem adotadas na Copa do Mundo. Acompanhar o sistema hoteleiro para que não haja um exagero, nenhum abuso no custo e na cobrança daqueles serviços de hotelaria no país. E o mesmo na área de gastronomia. Nós todos brasileiros precisamos ter consciência de que a Copa é um bom momento para mostrar um novo Brasil, um Brasil que gosta de receber e não para explorar os turistas que nos visitam. Olha, eu acho que preço excessivo é uma questão. Aumentar preços, sempre que você tem um grande evento, o mercado é que domina. E nós não pensamos em intervenção em mercado, nós pensamos em resolver isso pelo lado da oferta. E nós temos tido boas conversas, temos ido aos locais onde vão ser sede da Copa, temos deixado esse diálogo aberto. Em se tratando de capital paulista, o ministro acredita que a cidade não enfrentará grandes problemas.
Olha, São Paulo cedia uma Copa do Mundo todo mês. Se nós formos imaginar o número de pessoas que vêm a São Paulo é a metade de todo o turismo brasileiro, mandando pessoas e recebendo pessoas. É claro que aqui sempre haverá necessidade de mais oferta, mas São Paulo está cumprindo esse papel, está havendo muitos investimentos. Portanto, não temos grandes preocupações com relação a São Paulo, até pelas oportunidades que temos em cidades próximas. Entre as cidades sede da Copa, São Paulo é que mais receberá investimentos. Somente com relação às obras de acessibilidade, por exemplo, a capital vai receber 20 milhões de reais. As demais cidades que sediarão jogos receberão 7 milhões cada uma. Outras importantes questões também foram debatidas, como a criminalidade. Gastão afirmou que haverá uma integração estadual e federal com as Forças Armadas. Ele revelou ainda que não acredita que possíveis manifestações afetarão o andamento da Copa. Quando questionado sobre medidas para avaliar o trânsito, principalmente nos dias de jogos, como o adiantamento das férias escolares, por exemplo, o ministro disse que essa questão ainda não foi discutida, mas que acha válida essa possibilidade e que levará essa pauta ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante. A previsão do tempo para quarta-feira é de tempo fechado e muita chuva. A temperatura também cai, a máxima fica somente em 20 graus, a mínima 13 graus. A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri está com inscrições abertas para o curso Técnicas de Bioconstrução, que pretende mostrar aos participantes projetos que favorecem o equilíbrio sustentável, com o uso correto dos recursos disponíveis, apresentando modelos de casas e edifícios ecologicamente corretos. O curso gratuito, ministrado pelo arquiteto João Rafael Moretti, tem 5 aulas, realizadas às terças-feiras, da 1h30 da tarde até às 4h30 da tarde. As inscrições devem ser feitas no Ganha-Tempo, no setor azul, das 7 da manhã às 6h30 da tarde. E aconteceu ontem no ATC a palestra Internet para Crianças, Controle pelos Pais. A internet é a maior plataforma de comunicação instantânea do mundo. Com um clique, se tem toda e qualquer tipo de informação desejada. Porém, com a facilidade do acesso, alguns cuidados são necessários. Com o objetivo de conscientizar as crianças, os jovens e os pais sobre a segurança online e as ameaças virtuais, o diretor de suporte técnico da MACAF na América Latina, José Matias Neto, ministrou a palestra. A ideia é falar para as crianças quais são os riscos que elas correm utilizando a internet. A internet é excelente para entretenimento, para pesquisa escolar, para se sociabilizar, mas existem alguns riscos inerentes a esse uso. E as crianças não têm a noção desse risco. Então a ideia é falar para eles que sim, existe um risco, mas que você pode ter um comportamento seguro que vai te ajudar a navegar de uma forma segura. O especialista falou sobre cyberbullying, escolhas de senhas de segurança, cuidados ao navegar por sites desconhecidos e sobre as redes sociais. Para ele, os pais não devem reprimir, e sim se inteirar mais sobre a vida online dos filhos. Proibir não é a melhor maneira de coibir os problemas. Por quê? Porque eles vão conseguir acessar em algum lugar. Então, o interessante é educá-los. Eles têm que saber quais são os riscos. Eles têm que saber que é importante, antes de acessar, parar, pensar e decidir a coisa certa. E para os pais, é importante que eles também saibam falar desse assunto. Hoje em dia, o que a gente encontra nos lares brasileiros é uma criança que sabe muito de internet, porque ela é nativa desse ambiente, tá? E um pai que é um imigrante de internet, que não quer falar do assunto porque ele tem medo. Ele tem medo de mostrar que ele não sabe sobre aquilo. Então a ideia da palestra é falar para esses dois públicos, para que eles possam realmente interagir de uma forma eficiente para que a criança possa navegar de uma forma segura. O palestrante ainda ponderou que não devemos compartilhar informações na internet que não compartilharíamos na nossa vida offline. E alertou também sobre algumas ameaças virtuais. Hoje em dia, se você faz uma busca num site de pesquisa, por exemplo, a chance de você encontrar um site malicioso, um site que tem código mal, malware, código malicioso, na primeira página da pesquisa é de 51%. Então, facilmente, uma criança buscando qualquer coisa para uma pesquisa escolar pode cair num site malicioso, que até vai fornecer a informação que ela queria, mas que vai contaminar a máquina dela, que vai roubar informações dessa máquina, que vai roubar a identidade dessa criança. Hoje em dia, também, existe um risco muito grande entre os jovens, porque eles têm milhões de amigos nas redes sociais. Amigos que realmente não são amigos, eles não conhecem essas pessoas. Então, eles podem estar falando com alguém que eles acreditam que seja a idade deles, do mesmo sexo ou não, e de repente é um pedófilo do outro lado. Além disso, principalmente entre adolescentes, existe aquela situação de que, poxa, você tem que confiar
confiar em mim, você tem que fazer parte do meu grupo, né? A gente faz parte de uma mesma sociedade, uma mesma comunidade. Então eles trocam informações, eles trocam senhas, né? Quando eu dou a minha senha para um terceiro, esse terceiro tem a minha identidade online. Então a ideia é falar desses riscos e também dizer o seguinte, que se você não faria na sua vida offline, quer dizer, se você não faz na sua vida real, não faça na sua vida online. Certo? A gente não sai pela rua cutucando as pessoas, mostrando o álbum de fotos, dizendo onde a gente mora, e a gente faz isso na rede social. Então, tomar esse tipo de cuidado, dar esse conhecimento para as crianças, para que elas possam decidir de uma forma melhor antes de que esteja fornecendo algum dado para um estranho. E por hoje é só, a gente se vê amanhã aqui no Boletim TJ Alfa. Uma ótima noite para você e até lá.